Então, o tecido hematopoético vai ser aquele que vai ser responsável por sintetizar os elementos figurados do sangue. E ele compõe a medula óssea, ou seja, ele produz todas as células do sangue, né, do tecido sanguíneo que nós acabamos de ver. E quem é o responsável por sintetizar essas células é a medula óssea, que nada mais é que o tecido hematopoético. Então, esse tecido ele é composto por células pluripotentes, ou seja, que podem se diferenciar nos mais diversos tipos celulares, mas não em todas as células do organismo, certo? As células que podem se diferenciar em todas as células do organismo são as células totipotentes, ou seja, as células embrionárias. Então, as células pluripotentes se diferenciam em diversos tipos celulares, mas não todos, certo? Então, a função desse tecido é realizar o processo de formação, de desenvolvimento e de maturação dos elementos figurados do sangue, a partir de um precursor celular comum que é indiferenciado, obviamente, né? Já que ele consegue se diferenciar nos mais diversos tipos celulares. Então, a célula hematopoética pluripotente, é assim que ela é chamada. Então, essa célula ela pode se diferenciar em célula-tronco do tipo mieloide ou linfóide, que a gente, inclusive, já introduziu lá no tecido sanguíneo, né? Então, essa célula pluripotente do tecido hematopoético, ela vai se diferenciar inicialmente em dois tipos. A célula mieloide, que vai dar origem aos elementos figurados, hemácias, leucócitos e também as plaquetas, etc. Enquanto a célula linfóide vai dar origem aos linfócitos T e linfócitos B, certo? Então, o que a gente vai ver nessa aula, o que nós vamos ver aqui hoje, é justamente todas essas vias aqui. Então, aqui a gente tem a célula pluripotente do tecido hematopoético, certo? Que é uma célula indiferenciada, que vai se diferenciar inicialmente na célula mieloide, que também é uma célula indiferenciada, por isso ela consegue dar origem a todos esses elementos figurados do sangue, e também vai se diferenciar no segundo tipo, que é a célula linfóide, que também é indiferenciada, que vai dar origem aqui ao linfócito B, linfócito T e também ao tipo de célula fagocitária, que é a célula dendrítica. Então, a gente vai ver essas vias aqui, né, de formação da célula NK, que é a célula natural killer, né, matadora natural. Vamos ver aqui a síntese do linfócito B, linfócito T, do monócito, que a gente acabou de ver, que é uma célula fagocitária, eosinófilo, do basófilo, da resposta alérgica, do neutrófilo. Vamos ver a síntese das hemácias e os fragmentos, né, as plaquetas relacionadas ao processo de coagulação. Então, como a gente viu, né, a hematopoiese ela é dividida em dois períodos. Lá a gente viu dividido em 3 períodos, porque nós vimos o período pré-hepático, né, que é antes de ser sintetizado no fígado, e vimos o período hepático. Mas nós podemos dividir de forma geral em 2 períodos de síntese da hematopoiese, né? Então, a gente tem o período embrionário e fetal e tem o período pós-natal, ou seja, após o nascimento. Então, a gente viu que no período embrionário é quando a síntese desses elementos figurados se dá a partir ali do saco vitelínico, né? Até mais ou menos o 3º mês de gestação. E a partir do 3º mês até o 6º mês, esses elementos figurados são sintetizados principalmente no fígado. E a partir do 6º mês, eles continuam sendo sintetizados no fígado, mas o principal local de síntese passa a ser a medula óssea, certo? E aí permanece na medula óssea até a nossa vida adulta, até a nossa morte, certo?
Mas nós também temos aqui locais de amadurecimento dessas células de defesa, que são o baço, os linfonodos, que armazenam também as células dos elementos figurados do sangue. Ok? Então, o órgão mais importante da gênese, ou seja, da síntese desses diversos elementos figurados do sangue, é a medula óssea, né? Porque é lá que estão as células-tronco que dão origem às células mieloides e às células linfóides. Então, esse órgão é o mais importante porque é ele que vai dar origem aí a essas células mieloides e linfóides, certo? Então, as células mieloides, não, assim não. Assim não vai ficar, não, tá? Sente direito, igual o seu irmão está sentado. Então, as células mieloides são aquelas que a gente viu na imagem, né? Que vai dar origem às hemácias, que é a mesma coisa de eritrócitos, as plaquetas, os leucócitos granulares, que são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e os agranulares, que a gente viu que faz parte os monócitos e os linfócitos, não é isso? Então, as células mieloides, elas vão dar origem aos monócitos, que são precursores dos macrófagos, mas não vão dar origem aos linfócitos. Quem vai dar origem aos linfócitos? As células linfóides, não é isso? Então, o processo de síntese desses elementos figurados é chamado de mielopoiese. No entanto, a gente tem alguns processos que são específicos. Então, a gente tem nomes específicos para eles, certo? Então, a gente tem aquele que vai sintetizar os monócitos, que é chamado de monopoiese. A gente tem aquele que vai sintetizar as plaquetas, que é chamado de trombopoiese. E nós temos aqueles que vai sintetizar as hemácias ou eritrócitos, que é a eritropoiese. Então, alguns nomes são bem específicos, né? A gente consegue definir qual é o elemento que ele vai sintetizar. No entanto, os demais a gente pode chamar só de mielopoiese mesmo, de forma normal, certo? Enquanto as células linfóides são aquelas que vão dar origem aos linfócitos T, aos linfócitos B, e como vocês viram lá na imagem, também dão origem às células NK, né? Que são as natural killers, certo? Então, quando essas células linfóides dão origem a linfócitos B, esses linfócitos B, eles vão se diferenciar em plasmócitos que passam a secretar os anticorpos diretamente na corrente sanguínea. Mas quando elas se diferenciam em linfócitos T, elas podem se diferenciar em linfócitos T auxiliares ou linfócitos T citotóxicos. E aí esse processo, seja de síntese dos linfócitos B ou dos linfócitos T, é chamado de linfopoiese, certo? Vamos assistir lá. Vamos. Eu boto na Nath, onde? Só um minuto, tá, gente? É que hoje tá bem difícil. Ó, vamos botar na Nath. A Nenê quer assistir. Vamos lá. Vem, papai. Eu vou assistir, eu e o Matheus. Vamos assistir? Vamos? Ó, amor, toma aqui a Nath. Olha, Nath. Vem, Nenê, vem. Anda. Ana? Toma, Nath. Anda. Toma. Ana Clara. Então, pode levar. Leva. Toma. Tá certo, leve. Vai assistir aí, tá certo. Então, vamos lá. Então, nós vimos que existe a mielopoiese, a monopoiese, a linfopoiese, vimos que tem a trombopoiese e tem também lá a eritropoiese de síntese das hemácias. Então, vamos começar pela mielopoiese. Como o próprio nome diz, a gente já sabe que qual vai ser a célula precursora?
vai ser a célula mieloide, né? Então, a mielopoiese é o processo de formação de células granulocíticas, né? Então, a gente vai ter a formação aí dos eosinófilos, dos basófilos e dos neutrófilos, que são as células que têm aqueles grânulos visíveis ao microscópio, a partir de uma única célula ou unidade formadora de colônias granulocíticas, que é essa unidade formada aí. Então, como é que se dá a evolução celular a partir da célula pluripotente mieloide até a formação de uma das 3 células dos segmentados? Então, a gente tem a célula mieloide, que vai dar origem ao mieloblasto. Esse mieloblasto vai se diferenciar em promielócito, depois em mielócito, depois em metamielócito, que vai se converter em bastonete, e a partir do bastonete a gente vai ter aí a diferenciação em eosinófilo, basófilo ou neutrófilo. Vocês vão ver na imagem que fica mais fácil de visualizar. E, ó, a gente tem aqui a célula mieloide, que se diferencia em mieloblasto, que vai se diferenciar em promielócito, e aqui, quando a gente vai ter a formação de um dos tipos dos segmentados, previamente, ele já tem a sinalização genética para a síntese desse segmentado específico. Então, no caso de um basófilo, a gente vai ter aqui a conversão em um promielócito B, depois em mielócito B, depois em metamielócito B, e aí vai no bastonete basófilo, e aí até amadurecer na forma do basófilo em si. Da mesma forma para o neutrófilo, né? A gente vai ter a conversão em um promielócito já do tipo N, né? Que vai ser convertido em mielócito N, depois em metamielócito N, que aí vai se converter no bastonete do tipo neutrófilo, que ao amadurecer vai consolidar aqui o neutrófilo. E, por fim, dentro dos granulócitos, né, a gente vai ter aqui esse mieloblasto se convertendo em promielócito do tipo E, depois mielócito E, metamielócito E, aí vem o eosinófilo bastonete, que amadurece, de fato, no eosinófilo. Então, a gente tem, a partir dessa mielopoiese, a síntese de 3 células de defesa, né? A gente tem aí o basófilo, que é aquele que está relacionado à resposta alérgica, né? Por quê? Porque os seus grânulos carregam histamina e heparina. Nós temos aqui a síntese, através da mielopoiese, do neutrófilo, que é a nossa principal célula da defesa primária da imunidade inata, né? Que é uma célula fagocitária, que é aquele que se mata para ajudar a nos salvar, né? A combater determinado elemento antigênico. E, por fim, a gente tem o eosinófilo, que é aquele que também auxilia nas respostas alérgicas, mas está principalmente relacionado aí às verminoses, né? Atua combatendo os vermes, também uma célula fagocitária que vai fagocitar esses vermes para ajudar aí na sua degradação e eliminação, certo? Então, a mielopoiese, a gente já tem a síntese dessas 3 células granulócitas que a gente viu na aula anterior. Agora, a gente tem a monopoiese. A gente também viu na aula anterior, dentro dos elementos figurados, o monócito, que é um tipo de célula agranulocítica, não é isso? Que não tem grânulos visíveis no microscópio. Então, essa célula é uma célula fagocitária, que é a precursora do macrófago. Então, a monopoiese nada mais é do que o processo de formação desses precursores, dos monócitos, a partir também dessa unidade formadora de colônias monocíticas. Então, como é que se dá a evolução? A gente tem lá a célula mieloide, que vai passar por 2 fases de maturação, dando origem a monoblastos e promonócitos, enfim, originando os monócitos. E esses monócitos, depois, eles vão se converter em macrófagos. Então, aqui na imagem, vocês conseguem visualizar. Então, a gente tem a célula mieloide, né? Que vai passar pelos processos de maturação, se convertendo aqui em monoblastos, certo? Esses monoblastos, então, se convertem em promonócitos, para então serem convertidos em monócitos. E aqui vocês já conseguem observar a característica principal
dessas células, os monócitos, bem como da sua fase mais amadurecida, que são os macrófagos. Eles têm essa estruturação na sua membrana mais dispersa, né? Por quê? Porque eles precisam ter esses prolongamentos na membrana para realizar a sua função. Não são células fagocitárias, então eles precisam ter extensões que facilitem a captura de determinado micro-organismo. Então, eles vão ter aí essas extensões de membrana para facilitar a formação dos pseudópodes e aí fagocitar determinado micro-organismo e realizar, de fato, a sua função de degradação com seus lisossomos que estão presentes no seu citoplasma, certo? Então, esses monócitos, eles vão ser convertidos em macrófagos na sua forma mais madura. E a trombopoiese, como o próprio nome diz, trombose, né? Trombose a gente já associa a coágulo. Se é coágulo, está associado à coagulação. Então, a trombopoiese deve estar relacionada a quê? A síntese das plaquetas, certo? Então, é o processo de formação das plaquetas, que são partes do citoplasma do megacariócito. Então, a gente vai ter ali a célula mieloide, que vai se converter em megacarioblasto. Esse megacarioblasto vai se converter no megacariócito em si, e aí, a partir da fragmentação do citoplasma desse megacariócito, que é uma célula gigante, é que a gente tem a origem aí das plaquetas, né? Então, especificamente, a gente tem a célula mieloide, certo? Que vai se converter no megacarioblasto, e vocês veem aí que está havendo o crescimento dessa célula, né? Que dá origem ao pró-megacariócito, para, enfim, dar origem ao megacariócito, que é essa célula já crescida, com um núcleo também bem avantajado, e vocês veem que há esses pedaços, essas partes de citoplasma solto. E a partir da degradação desses pedaços, desses fragmentos do citoplasma, dessa célula gigante, é que a gente tem a origem das plaquetas. Repetindo mais uma vez que as plaquetas não são células, né? São fragmentos de células gigantes, essas células gigantes sendo o megacariócito, ok? E a eritropoiese, também como o próprio nome já diz, a gente sabe que deve ser a via de síntese dos eritrócitos, que nada mais são do que as hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, vai ser o processo de formação dessas hemácias, desses glóbulos vermelhos, dos eritrócitos. Então, como é que se dá a evolução celular, né? Então, a célula vai dar origem aí, a célula mieloide, por bipartição a 4 células, né? Que conseguem se diferenciar para produzir os eritrócitos mediante diferentes processos, mediante diferentes vias enzimáticas, para dar origem a reticulócitos, que 3 dias depois conseguem se converter aí em hemácias maduras anucleadas. Vocês vão ver que no processo ele vai perder o núcleo, né? No processo de formação dessas células, ele vai perder o núcleo, que é justamente para otimizar a função dessa célula que vai ser sintetizada. Então, aqui é o que a gente vê, ó. Nós temos a célula mieloide, que dá origem aqui ao proeritoblasto, e aí a gente tem o eritoblasto inicial, né? Early eritoblasto. Depois ele vai amadurecer, dando origem ao eritoblasto tardio. Esse eritoblasto tardio é que vai passar pelo processo de eliminação do núcleo, que ele passa a ser chamado de normoblasto ou de reticulócito, quando elimina de fato o núcleo. E aí fica essa célulazinha aqui branquinha. E aí, após uma série de processos... Oi, meu amor. Após uma série de processos enzimáticos, ele vai fazer o quê? Vai sintetizar várias hemoglobinas, não é? Vocês percebem aqui que o reticulócito, ele tem esse aspecto esbranquiçado, né? Claro. E a gente já sabe que as hemácias, ela tem uma coloração vermelha. Então, os 3 dias necessários para converter o reticulócito à hemácia ou o eritrócito são 3 dias de síntese proteica de hemoglobinas. Então, essas hemoglobinas passam 3 dias sendo sintetizadas até se acumularem nesse eritrócito e conferirem a ele a sua morfologia, bem como também suas características.
Então, aí passa a formar a hemácia na sua fase final, né? Que ela já pode aí ser liberada para atuar no transporte de gases. Ok? Então, é muito importante que vocês saibam que o eritroblasto tardio, ele passa pelo processo de eliminação nuclear para ser convertido em reticulócito. E esse reticulócito passa por 3 dias de síntese proteica de hemoglobinas para se converter de fato aqui nas hemácias, certo? E a linfopoiese, eu acho que já vai finalizar, porque eu acho que não tem mais nenhuma via para a gente visualizar. Então, a linfopoiese, como o próprio nome já diz, é de síntese dos linfócitos, né? Mas também vai ser o processo de formação, além dos linfócitos T e B, das células chamadas de natural killers, né? Que são as eliminadoras naturais. Então, os linfócitos B e as células NK, eles já saem maduros da medula óssea, então a medula sintetiza essas células e já pode liberá-las na corrente sanguínea para elas atuarem na defesa do organismo, enquanto os linfócitos T, eles vão ser encaminhados para o timo, porque é lá no timo que eles vão sofrer o processo de maturação. Os linfócitos B ainda vão se diferenciar em plasmócitos, mas apenas quando eles entrarem em contato com o antígeno para o qual eles são específicos. E aí, quando eles se diferenciam em plasmócitos, é que eles passam a secretar, de fato, os anticorpos. Antes disso, eles são linfócitos B, aguardando o antígeno para o qual eles são específicos. Então, eles ficam lá, circulando livres, até o momento em que eles encontram o antígeno, e aí, quando eles encontram o antígeno, se diferenciam ainda em plasmócitos, e esses plasmócitos é que, de fato, vão secretar os anticorpos. Então, aqui, ó, a gente tem agora a célula o quê? Linfóide, né? Isso não vai dar origem a linfócitos T ou B ou células NK? Então, são as células linfóides pluripotentes. Essa célula linfóide, né? Ela vai dar origem aqui através de diversas vias enzimáticas, ou ao linfócito T, ou ao linfócito B, ou à célula NK. A célula NK e o linfócito B são liberados diretamente na corrente sanguínea, certo? São sintetizados na medula e já são liberados diretamente para atuarem no nosso sistema de defesa. Enquanto o linfócito T, né, esse aqui do meio, ele é encaminhado lá para o timo para passar pelo processo de maturação. Só após esse processo de maturação e também um processo de validação é que ele vai poder ser liberado na corrente sanguínea como elemento figurado. Então, o que foi que vocês viram aqui, né? Então, a gente viu a trombopoiese, certo? Que é o processo de síntese das plaquetas. Nós vimos aqui a eritropoiese, que é o processo de síntese das hemácias. Nós vimos a mielopoiese, que é o processo de síntese do basófilo, do neutrófilo e do eosinófilo. E nós vimos a monopoiese, que é o processo de síntese do monócito, precursor do macrófago aqui. E nós vimos também a linfopoiese, que é o processo de síntese do linfócito B, linfócito T e também da célula natural killer. Ok? Então, o tecido hematopoético é como eu disse para vocês no início. Não é de fato um tecido. A gente não tem a descrição. É formado por tal célula e é tal composição dessa célula. É formado por tal matriz extracelular e a composição dessa matriz extracelular é essa. Não. Ele não vai se aderir a essas características gerais de tecido, né? Especificamente o tecido conjuntivo, ele é um tipo de tecido conjuntivo, né? Mas ele vai aí ter como principal característica ser composto por células pluripotentes que dão origem aí às células pluripotentes mieloides, que geram todos esses elementos figurados do sangue, e células linfóides, que vão dar origem a esses elementos figurados do sangue. Então, a gente faz essa conexão entre a aula de tecido sanguíneo e tecido hematopoético, porque todos aqueles elementos figurados que pertencem ao sangue são sintetizados pela medula óssea, ou seja, pelo tecido hematopoético, certo? É importante que vocês entendam de onde vêm essas células, esses elementos figurados, ok?
Então, tranquilíssimo o tecido hematopoético, né, gente? Pronto, pois essa foi bem mais rápida, né? Fica menos cansativo. Aí, na semana que vem, a gente vai ver mais 2 tecidos e na outra já é o nosso seminário, tá? Lembrando que vai ter o seminário e depois do seminário a gente tem que ter uma aula, certo? Vai ser um pouquinho cansativo, mas é para a gente poder antecipar, certo? Então, semana que vem a aula e na outra já é o seminário. Então, agilizem o trabalhinho e o seminário para ficar tudo no ponto já, certo? Então, até mais, pessoal, que vocês tenham tido um ótimo ano novo. Coloca referência. Todo trabalho tem que ter as referências que vocês utilizaram, certo? Regras da ABNT. Está lá nas regras. Se não atenderem às regras da ABNT, que inclui referência, etc., perde pontuação. Está lá tudo especificadozinho, viu? Ok? Então, até a próxima semana, gente. Um abraço. Tchau, tchau.